Você já conheceu alguém que parecia perfeito demais no começo? Alguém que te fazia sentir especial como ninguém mais, que dizia exatamente o que você precisava ouvir, que parecia te entender profundamente? Então, do nada, tudo mudou. As críticas começaram sutis, as dúvidas apareceram. E, de repente, você estava se perguntando se o problema não era você. Se inscreva agora se você quer aprender a identificar manipuladores emocionais antes que eles destruam sua autoestima. O que vou te mostrar hoje não é sobre pessoas que são um pouco egocêntricas. Todo mundo tem momentos de egocentrismo. Isso aqui é sobre um padrão de comportamento específico devastador e que você precisa reconhecer para se proteger. Porque manipuladores narcisistas não aparecem com uma placa na testa. Eles aparecem como a pessoa mais incrível que você já conheceu. Existe uma razão neuropsicológica para isso funcionar tão bem. Estudos mostram que quando somos bombardeados com atenção, afeto e validação intensos no início de um relacionamento, nosso cérebro libera dopamina em níveis altíssimos. É literalmente um vício químico. E narcisistas sabem disso intuitivamente. Eles não estudaram neurociência, mas sabem exatamente como criar essa dependência emocional em você. A primeira fase da manipulação narcisista se chama idealização. É quando você é colocado num pedestal. Você é perfeito, incrível, único. Ninguém nunca te entendeu como essa pessoa te entende. Isso parece maravilhoso, mas aqui está o que ninguém te conta. Essa fase não é sobre você. É sobre criar uma dívida emocional. Você se sente tão especial, tão valorizado, que quando a segunda fase chegar, você vai aceitar quase qualquer coisa para voltar a sentir aquilo. A segunda fase é a desvalorização, e ela começa tão sutil que você nem percebe. Uma crítica disfarçada de preocupação, uma comparação casual com outra pessoa, um comentário sobre como você costumava ser mais interessante. E quando você reage, quando você diz que isso te machucou, vem a frase devastadora. Você está sendo sensível demais. Eu só estava brincando. Por que você sempre leva tudo para o lado pessoal? Isso tem um nome na psicologia, gaslighting. E é uma das armas mais cruéis da manipulação narcisista, porque te faz duvidar da sua própria percepção da realidade. Você começa a pensar, será que eu sou sensível demais mesmo? Será que o problema sou eu? E quanto mais você duvida de si mesmo, mais poder você dá para o narcisista definir o que é real e o que não é. Mas aqui está a verdade brutal que mudou minha perspectiva sobre isso. Pessoas boas são os alvos favoritos de narcisistas. Sabe por quê? Porque pessoas boas querem acreditar no melhor dos outros. Pessoas boas dão segundas chances. Pessoas boas se culpam primeiro antes de culpar o outro. E narcisistas exploram exatamente isso. Sua bondade vira a vulnerabilidade deles usarem contra você. Jung tinha uma teoria fascinante sobre isso. Ele falava sobre a sombra, aquela parte de nós que contém tudo que negamos sobre nós mesmos. Narcisistas projetam a sombra deles em você. Eles te acusam de ser egoísta quando eles são egoístas. Te acusam de ser manipulador quando eles estão manipulando. E o mais perturbador é que isso funciona porque cria confusão emocional. Você fica tão ocupado se defendendo que não percebe o jogo acontecendo. Se você está achando isso pesado, mas útil, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos insights sobre fortalecimento mental. Porque o que vem agora é ainda mais importante. A terceira fase é o descarte. Quando você não serve mais aos propósitos do narcisista, você é descartado. Mas não de forma limpa, não com uma conversa honesta. O descarte vem com culpa, com acusações, com a narrativa de que você é que era o problema o tempo todo. E mesmo sabendo que isso é manipulação, dói. Porque aquela primeira fase, aquela idealização, ainda está na sua memória emocional. Você ainda lembra de quando era perfeito para essa pessoa. Então, como você se protege disso? Como você identifica um narcisista antes de se envolver emocionalmente? Existem 3 sinais nos primeiros encontros que são quase infalíveis.
Primeiro, atenção excessiva e rápida demais. Se alguém te coloca num pedestal, antes de realmente te conhecer, desconfie. Amor à primeira vista é romântico nos filmes. Na vida real, conexão genuína leva tempo. Se alguém te trata como a pessoa mais especial do mundo na primeira semana, não é porque você é especial. É porque eles precisam de combustível emocional. Segundo, falta de empatia genuína. Narcisistas sabem imitar empatia. Eles dizem as palavras certas. Mas observe se eles realmente se importam quando você está vulnerável, ou se rapidamente trazem a conversa de volta para eles. Observe se eles conseguem comemorar suas vitórias sem diminuí-las ou se apropriar delas de alguma forma. Terceiro, como eles falam das relações passadas. Se todo mundo que eles namoraram era louco, problemático, o vilão da história, desconfie. Porque ou essa pessoa tem péssimo discernimento para escolher parceiros, ou ela é incapaz de assumir responsabilidade. E geralmente é a segunda opção. Mas o insight mais poderoso que posso te dar é este: você não precisa consertar ninguém. Você não precisa ser tão compreensivo que aceita ser desrespeitado. Existe uma diferença brutal entre ter compaixão e ser capacho emocional. E narcisistas contam com você confundir essas duas coisas. Os estoicos tinham um conceito chamado dicotomia do controle. Você não controla o comportamento do outro. Você não controla se alguém vai te valorizar ou te manipular. Mas você controla suas reações. Você controla seus limites. Você controla a decisão de sair quando percebe o padrão. E essa é a verdadeira fortaleza mental. Não endurecer seu coração, mas fortalecer sua capacidade de dizer não. Porque aqui está o que ninguém te conta sobre narcisistas. Eles não mudam. Não porque não possam, mas porque não veem razão para mudar. Na cabeça deles, o problema é sempre o outro. E você não tem poder para curar isso. Você só tem poder para se proteger. Então, o desafio que eu deixo para você hoje é este: olhe para seus relacionamentos atuais, românticos, amizades, familiares, profissionais. Existe algum padrão que você reconheceu aqui? Alguma dinâmica onde você está constantemente se justificando, se defendendo, duvidando da sua própria percepção? Se existe, isso não é paranoia. É seu instinto te avisando. E você precisa escutar. No próximo vídeo vou falar sobre algo ainda mais sutil, como narcisistas usam sua generosidade contra você e como estabelecer limites sem culpa. Porque essa é a parte que mais destrói pessoas boas, a culpa de colocar limites. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal e deixe nos comentários. Qual desses sinais você já viveu? Vamos construir essa comunidade de fortalecimento mental juntos. Porque quanto mais pessoas identificarem esses padrões, menos poder manipuladores terão.